Pronto, gravando. Irmãos, é a segunda parte. Segundo casamento. Antes de mais nada, eu tenho que explicar uma situação que está falando lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que Deus vai julgar os fornicadores e os adúlteros. Minha Bíblia de Jerusalém, ela traz essa passagem, né, que ele vai julgar os fornicadores e os adúlteros. Outras Bíblias não traz fornicadores, não. Aí o que é fornicação, né? Antes de entender o que é fornicação, temos que entender o que é casamento, que eu já falei na primeira parte do vídeo. Casamento é a união de duas pessoas virgens que vão morar junto e ali constitui casamento. É uma união, tá? E o outro é quando a pessoa já não é mais virgem, mas nunca se ajuntou e se ajunta ali a primeira vez, ali constitui um casamento diante de Deus para constituir família. Por mais que a pessoa tenha vivido uma vida de fornicação. O que é fornicação? Fornicação é quando existe duas pessoas que são solteiros e estão tendo relações sexual e não querem constituir família. Ali é fornicação. A fornicação não fica restrito somente nessa situação, não. Existe mais outra, que é no caso de um homem solteiro estar tendo relação com a mulher casada. Para a mulher casada estará em adultério, já para o homem estará em fornicação, porque ele é solteiro. Já no caso de uma mulher solteira e um homem casado, é a mesma situação. O homem casado estará em adultério e a mulher solteira estará em fornicação. Darei exemplos dentro da Bíblia. Deixar subentendido uma coisa, que para o casamento é necessário que os dois passem a morar junto. No caso de Rebeca, passou a morar dentro da tenda de Sara, a mãe de Isaac. Os dois passaram a morar junto dentro de uma casa ou tenda naquela época. Já no caso de Jacó, também da mesma forma, ele passou a habitar com Lia dentro de uma tenda por causa da autorização de Labão. Então vamos prosseguir aos estudos. Tem um caso que eu posso explanar, no caso da rainha Esther. E também duas pessoas que já não são mais virgens, mas nunca se ajuntaram e não querem constituir família. É fornicação do mesmo jeito. Fornicação, no caso da rainha Esther. Antes da rainha Esther, da rainha Esther casar com o Assuero, o Assuero já era casado. Ou seja, quando o Assuero coabitou com a rainha Esther, a rainha entrou no estado de fornicação. E no caso do Assuero, entrou no caso de adultério, porque ele já era casado com a primeira, tá? Outro capítulo da Bíblia, livro da Bíblia, que nos mostra, né, de exemplo sobre fornicação, tá lá em Juízes 14, versículo 20, que Sansão ele foi casar com a Filisteia, mas só que aconteceu um probleminha lá, que a esposa de Sansão foi entregue ao amigo de Sansão para casar com ela. Por mais que a pessoa não tenha, na época bíblica, no contexto bíblico, a lei de Sansão, quando a pessoa se comprometia a estar casado com alguém, para se casar, ali já constituía um casamento. É como fala na lei de Moisés, se uma virgem que não foi desposada, ou seja, que ela não está comprometida em casamento e se envolver com uma pessoa ali em ato sexual, ela tem que casar com ele. Mas uma mulher que ela está comprometida a casamento e um cara lá, um rapaz foi para ter relação com ela ali, antes do casamento, por mais que
que ela não tinha se deitado com seu verdadeiro noivo, né, o seu verdadeiro marido futuro, ali ela entrou no estado de adultério, porque ela se comprometeu com a pessoa. Deus olha a intenção do nosso coração, tá? Aí o amigo de Sansão ficou com a mulher de Sansão. Ali entraram no estado de quê? De fornicação, porque ela já estava comprometida para se casar com Sansão. O outro caso também que a gente encontra é no caso de Mical. Mical e Davi, está lá em 1 Samuel capítulo 23, versículo 44. Que Mical, ela depois que o rei Saul ficou com raiva de Davi, Mical foi dada para ela se casar com outra pessoa no lugar de Davi. Aí o rapaz que estava com Mical entrou no estado de fornicação e Mical entrou num estado de adultério, porque ela tinha sido comprometida para se casar com Davi. O casamento naquela época é muito sério, irmão. Nós estamos vivendo hoje ainda debaixo da graça. Afinal de contas, a graça sempre existiu, nunca deixou de existir. O problema é que a liderança religiosa às vezes não explica a gente bem sobre esses assuntos. E esse assunto é algo que é complicado de explicar. Resolvido que é casamento e adultério. Agora, o que é... Não, foi explicada a questão de casamento e fornicação. Agora, o que é adultério? Adultério não precisa explanar, né, irmãos? Mas tem exemplos aqui, né? Adultério. Na Bíblia, aconteceu com Betsebe e Davi. 1 Samuel capítulo 11. E teve uma questão também de Faraó. Os faraó daquela época, onde Abraão e Isaac foram para uma região de Gerassara, coisa assim. Não estou bem lembrado do nome, mas eu acho que é isso. Abraão e Isaac andou por aquela região e o faraó daquela época tomou a esposa de Abraão e a esposa de Isaac para ser esposa deles. Aí Deus vem, como sempre, né? Vem ao favor dos filhos dele e intervém naquela situação. E aí não faz com que o rei peque contra Deus. E aí o rei entrega de volta a esposa a Abraão e Isaac. Tá? A questão de Isaac aconteceu lá no Gênesis capítulo 26, e capítulo 20 e 26, que aconteceu essa questão de Faraó tomando a esposa de Gênesis, tomando a esposa de Abraão e Isaac. E o interessante é que o próprio Faraó disse: por que vocês mentiram para mim, dizendo que ela era sua irmã? Abraão pediu, e Isaac também pediu, que quando eles andassem ali, falasse que era irmã deles. Porque naquela época, nenhum habitante daquela época tomava uma mulher de uma pessoa que era casada. Eles preferiam matar a pessoa do que contrair um casamento. Porque o casamento só é dissolvido com a morte do cônjuge. Por isso que Abraão e Isaac pediu para com que falasse que era irmã, porque eles tinham medo de ser morto, para tratar eles bem, porque era irmão. Tá entendendo? Porque eles preferiam matar. Não era fácil de viver naquela época. Casamento. Deixa eu ver aqui. Pronto. Casamento só é desfeito com a morte do cônjuge. Se a pessoa se ajuntou a primeira vez e vai se envolver com a segunda vez com a pessoa, ali entra no estado de adultério.
Por isso que Romanos fala que quando a pessoa casa-se de novo, vai ser chamado como adúltera. Mas se o cônjuge, primeiro, que morrer, a pessoa que está casado com o segundo, vai ser deixado de chamar de adúltero, né? Por conta de quê? Porque foi dissolvido o casamento. Está lá em Romanos capítulo 7, e em 1 Coríntios também, que fala lá, 1 Coríntios, versículo 39 e Romanos capítulo 7, versículo 2. Tá? Teve o caso daquela viúva no tanque de Jacó, que Jesus chegou para ela e disse assim: olha, mulher, manda chamar lá teu marido. Aí ela disse: não tenho marido não. Aí Jesus diz assim: você tiveste 5 maridos. 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu, né? Ou seja, ela pegou e disse assim: vejo que tu é profeta. Por que foi que Jesus disse que ela teve 5 maridos? Porque ela casou e ficou viúva com o primeiro. Casou com o segundo, ficou viúva do segundo. Casou com o terceiro, ficou viúva. Enfim, irmãos, ela não teve sorte. Ela não teve sorte com o homem. Ai, ai. Os 5 casaram com ela e morreram, tá? Ai, ai. E aí ela tava com o outro que não era dela, entendeu? É isso que fala lá na questão lá daquela mulher lá no tanque de Jacó. Eu tô mostrando que tá na Bíblia, eu não tô filosofando não, porque tem um bocado de pregador que fica só filosofando aí. Em vez de ajudar, não ajuda, complica. Veja só, irmãos. Tudo que aconteceu na vida desses personagens bíblicos que eu citei, acontece na nossa vida também. É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 11. Serve de exemplo para nós também, porque a gente passa por essa situação também da mesma forma, tá? E o próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, fala lá em Tiago 5, versículo 17, ele diz assim, ó, que Elias tinha as mesmas paixões que nós. Veja só, irmãos, Deus compara nós, aliás, compara Elias com nós e não nós com Elias. É o contrário, né? Porque a gente vai dizer: eu não era Elias. Se Elias está sendo comparado com nós, pessoas futuras que ainda iriam vir depois de Elias. E tudo que aconteceu com eles lá é para o nosso crescimento espiritual, como exemplo também, para a gente também não cair nas armadilhas do inimigo. E a gente cai muito, né? Agora, como resolver esse problema, né? Como resolver esse problema? Deus fala lá em Atos capítulo 17, do versículo 30 ao 31, que Deus não leva em conta. Eu estou fazendo um vídeo sem ler as escrituras porque não deixar o vídeo longo, apesar de que vai ficar longo, tá? Imagine se eu fosse ler. Deus não leva em conta o que a gente fez no passado. E não adianta dizer, irmão, que eu estou tirando texto fora de contexto. Porque ali é amplo o que o apóstolo Paulo está falando. Eu sei que está falando sobre as imagens de escultura, mas também é algo amplo para nós também, na situação que a gente vive. O que Paulo falou nesse trecho, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, porque a gente fazia sem saber. Agora a gente está fazendo as coisas sabendo, porque a gente tem conhecimento bíblico, tá? Agora, como devemos resolver esse problema todinho? Em primeiro lugar, irmãos, a gente deve se converter a Cristo Jesus. Em primeiro, antes de ter um casamento, segundo casamento, a gente, primeira coisa, tem que se converter a Cristo Jesus. É o primeiro passo. E na verdade bíblica, porque
que é converter a Cristo Jesus? É ir para qualquer igreja? Não. É se converter a Cristo Jesus com a igreja certa, que tem conhecimento bíblico certo, e não com essas igrejas que estão ensinando doutrina pagã dentro da igreja. Uma delas irmão, não vou nem falar porque o pessoal vai falar mal de mim aqui, mas eu vou deixar o link da descrição aqui para você analisar a doutrina bíblica genuína da Igreja de Deus, que bate bem certinho com as escrituras, tá bom? Eu não vou falar porque tem pessoas que não vai concordar. Então, estude e aí você vai ver que realmente está de acordo com as escrituras e você vai ter que obedecer. Se você não obedecer, irmãos, não posso fazer nada. Quem convence a gente do juízo do pecado da morte não é o Espírito Santo? Então, faça o estudo, tá? E confira. Mas faça o estudo para você conhecer as verdades e fazer parte do corpo de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós devemos se converter a Ele, nas verdades bíblicas genuínas, que só a Igreja de Deus tem legitimidade bíblica, tá? Não estou puxando sardinha não, é porque eu fiz meu dever de casa. Em segundo lugar, nós devemos fazer o batismo para remissão e perdão de pecados. Por quê? Porque quando a pessoa se batiza, ela é perdoada dos pecados que ela fez no passado, que ela cometeu. E esse batismo vai trazer para nós livramento de juízo da parte de Deus, tá? Isso se a gente ficar andando na doutrina bíblica genuína. Tem a passagem bíblica que diz que naquele dia muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor, fiz isso. Aí Jesus diz o quê? Apartai vocês de mim, que eu não vos conheço. Pergunta: se eles faziam tudo aquilo, de onde é que estava vindo aquele poder de eles pregar, evangelizar, curar? Estava vindo de onde, hein, irmão? Que Jesus disse que não conhecia? Não vinha de Deus não, aquele poder, viu? Que a Bíblia diz que o próprio inimigo se transfigura de anjo de luz. Quando a pessoa tem o batismo, ela tem o perdão de pecados. Todos os pecados que você cometeu no passado é perdoado. Aí você tem uma chance para se casar de novo. Tem só uma oportunidade. E com essa única oportunidade você não pode desprezar ela, tá? O que mais aqui? Quem já está casado, ou seja, e quer se separar, tem que seguir a recomendação bíblica, que é o quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27. Que os que estão casados, que não se separem. Se a pessoa é crente, casado com descrente, não se separe, continue casado, tá bom? Só venha conhecer as verdades bíblicas e restaurar seu casamento. É isso que você deve fazer, tá? Sim. A pessoa que está casada, ela precisa sim fazer o batismo correto, bíblico. Não o batismo que estão sendo feito aí, o batismo trinitariano, que é um batismo antibíblico, batismo em nome de uma trindade. Esse batismo aí não é um batismo bíblico. Devemos sim, todos casados e contrair segundo casamento, deve passar pelo crivo do discipulado, se batizar, ter seus perdão de pecados e você escolher alguém para se casar. Mas contanto que seja onde? No Senhor. Isso aí eu expliquei já sobre esse assunto, tá? Irmãos, então fica aqui e veja a terceira parte, tá? Tchau, tchau. Shalom.